eu ia dizer, será que a gente espera um pouquinho ainda? Entrou a Raquel. Sim, fica tranquila se você quiser esperar. Uhum. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda. Bom dia, Luciane. Obrigada, querida. Bom dia, Carmen. Bom dia. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo, graças a Deus. Na parte burocrática da vida, né? Graças a Deus, tudo certo. Isso é Saturno falando, tá? Astrologicamente. Para mim é o que a Paula sempre diz, assim, o que temos hoje para fazer, né, no passo que podemos dar com a realidade que se apresenta. É isso. Isso é a tradução básica nua e crua de Saturno. Olha. Verdade. Então, eu queria começar. Eu não sei se eu espero mais uns 2, 3 minutinhos para ver se entra mais alguém. Vou esperar até as 9h15, tá? Tá bom. Ok. Aí a gente já começa. Onde é que tu mora, Raquel? Eu moro em Franca, São Paulo. Ah, São Paulo. Tá frio aí? Franca, Ribeirão Preto. Estou 90 quilômetros aqui de Ribeirão. E, Luciane, igual para participar aqui da palestra, eu precisaria de saber onde está Saturno. Não, porque eu vou falar de modo geral, tá? Porque se a gente olhar o mapa individual de cada um, aí são muitas coisas que precisam ser analisadas e a gente precisa de tempo, né? Sim. Eu vou falar de modo geral e também a partir da visão sistêmica, né, do que é Saturno, e da minha visão pessoal, assim, bastante, né, o que representa para mim, né? E é importante daí de colocar, é importante inclusive a tua pergunta, de clarear que dentro do mapa de cada um, isso vai se manifestar de maneiras muito diferentes, né? Por quê? Sim. Porque existe a questão, o conhecimento geral sobre Saturno, né? Mas existe o modo, o lugar do mapa, no nosso mapa onde ele está, o signo onde ele está e a conversa que ele faz com outros planetas, que são os aspectos, que são aquele monte de linhas que aparecem dentro do mapa da pessoa, né? Então, talvez o Saturno dentro do mapa de vocês esteja conversando, por exemplo, nós vamos falar de Lua e de Sol hoje, que na minha visão são muito importantes, mas o Saturno talvez no mapa de vocês e, né, de muitas pessoas não faz uma conversa direta com Sol e Lua dentro do mapa, mas traz essa energia intrínseca, sabe? Traz junto no cenário, né? Então eu vou falar de forma geral, mas eu acho que já vai ajudar bastante assim vocês a clarearem para no dia que vocês fizerem uma leitura de mapa, ou se já tiverem feito, assim, para ter mais insights a respeito disso, sabe? Até, Raquel, isso era uma parte lá da minha apresentação, que era um check-in que eu ia fazer, a gente já pode começar logo. A Carmen já falou um pouquinho sobre o que ela entende de astrologia ou de Saturno, né? Tu quer falar de novo, Carmen, para a Raquel, assim, ter uma... Não, em resumo, é 0. Brincadeira. Não, né, só as coisas que a Paula disse mesmo, mas tô... Tu sabe que teu sol é leonino, é isso? Só sei isso. E tu, Raquel, tu tem algum conhecimento? Já fez a leitura de mapa alguma vez? Não. Não, Luciana, é uma coisa que tem me chamado muita atenção. E eu gostaria muito de fazer. Eu estudo muito antroposofia, então o que eu conheço são das forças zodiacais, né? Tem os planetas, que a gente estuda também, mas eu nunca fiz o meu mapa astral, e eu estou precisando de fazer. Eu estou com 54 anos, eu sei que 56 anos tem o nó lunar e tudo, então essas questões têm me chamado muita atenção. Depois nós iremos conversar a respeito disso. Ah, que bom. Eu fiz um workshop de levantamento biográfico também. Eu achei fantástico. Ai, que legal. Eu vou fazer a formação com a Escola Livre de Minas Gerais. Ah, então, eu tenho muita Angélica. vontade de fazer. Eu tenho, só que é longe daqui, né? Eu tenho aqui, a mais perto é Floripa. Ah, tá. Você está onde, Luciane? Eu estou na Serra Gaúcha, Nova Petrópolis. E você, Carmen? Em Curitiba. Curitiba. Vocês estão mais aí do mesmo lado, né? Vai fazer em Minas, Raquel, a formação? Ela tem um sistema híbrido, né? Então, dá para fazer. Quando é presencial, acho que é uma vez a cada 2 meses, no bimestre, sabe? Eu então, dá para conciliar. É Juiz de Fora.
Uhum. Então Eu dá para acho a conciliar. antropologia muito legal, assim, isso é um objetivo ainda, estudar mais aprofundadamente. Bem legal. E Cris, aí, vocês me perdoem eu estar sem a câmera, tá? Eu tô aqui nos afazeres domésticos e burocráticos, então estou totalmente despreparada, assim, fisicamente, para aparecer aqui. Mas na alma eu estou pronta. tranquila. Tu sabe qual é o teu Sol e onde está o teu Saturno, por um acaso, Raquel, não? Não, Luciana, não sei. Eu sei que eu sou geminiana, gêmeos com ascendente em gêmeos, é o que eu sei. Eu sou geminiana também. Ah, Eu tenho Sol em Gêmeos, ascendente em Aquário e Lua em Aquário. Então, eu sou toda ar também, assim, olha. viajando. Bom, vamos começar então, né? Eu vou compartilhar a apresentação aqui, Tá. para a gente não demorar mais. Deixa eu achar aqui. Tá. Vocês estão vendo? Sim. Tá, Sim. ok. Então, essa nossa fala sobre Saturno hoje, como eu disse, ela vai ser uma visão geral sobre Saturno, no que a gente aprende que é Saturno e no que ele representa na nossa vida, né? Como eu já falei, a questão de ver como ele atua especificamente, assim, como ele se manifesta no nosso mapa, a gente precisa olhar para o mapa. Porque senão a gente corre risco, assim, de entrar naquilo que eu e a Carmen estávamos falando antes de começar a gravar, que é aquela generalização, né? A gente fala assim como se todo mundo que tem Sol em Gêmeos fosse do mesmo jeito, todo mundo que tem Sol em Leão fosse do mesmo jeito, e aí a gente compra aquelas caixinhas prontas, e a astrologia não é uma caixinha pronta. Eu estava falando até para a Carmen antes também, que a gente nasce com um mapa natal, e esse mapa, ele é uma foto do céu no momento que a gente nasce. Então, aquilo ali é o começo, é como se fosse o tempo zero, né? Saturno é o cara do tempo no nosso mapa. Só que esse tempo, ele anda, ele caminha, a vida continua acontecendo, ele não é estático no nosso mapa, ele é um relógio. E à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai mudando nossos olhares, a nossa identidade vai se moldando, né? E os planetas no nosso mapa, eles também andam junto com esse tempo. E eles vão fazendo aspectos diferentes, né? E vão nos trazendo acontecimentos e experiências diferentes ao longo da vida, né? Eu tenho uma frase que diz assim, deixa eu ver se eu me lembro direitinho. Nada do que acontece na nossa vida, aliás, tudo que acontece na nossa vida está no nosso mapa. Então, todos os acontecimentos, eles podem ser reconhecidos dentro do nosso mapa, conforme a idade que a gente tem e conforme a gente vai caminhando e vivendo as experiências. Mas nem tudo que a gente vê no mapa quer dizer que vai acontecer. Porque, às vezes, a gente não desenvolveu maturidade suficiente, às vezes a gente escolheu um caminho que foi para cá e aconteceu isso, não escolheu o caminho que foi para lá, que poderia ter acontecido isso, né? Então, aqui entra também a questão do nosso livre-arbítrio, sabe? E aí a gente olha para isso, como eu disse para a Carmen também antes, a astrologia, ela ajuda a clarear as coisas, a entender o que está acontecendo. Mas a melhor pessoa que sabe sobre o mapa é a dona do mapa, porque ela que vai dizer, eu sinto isso, eu penso assim, é assim que as coisas se manifestam na minha vida, né? E a astrologia não é assim, esse determinismo, né? Como eu disse, ela é um relógio e ela não são os planetas que fazem nada, né? Eles só são sinais, eles são ponteiros do relógio que nos mostram indicadores que nos ajudam a entender o que pode estar acontecendo e entender para onde que isso está apontando, né? Mas hoje a gente vai falar sobre Saturno especificamente e o que ele representa de modo geral, né? Eu vou trazer assim a minha visão pessoal também de alguém que tem Saturno muito forte no mapa,
porque eu tenho ascendente em Aquário e ele rege Aquário também. Ele faz aspecto com a minha Lua, que é um outro ponto forte. Então, assim, Saturno tem... não é à toa que eu tô aqui falando dele, né? Porque, assim, eu tenho muitas questões com ele. Hoje eu consigo olhar para ele assim como um amigo e lidar como alguém que tá me ajudando, né? Mas Saturno não é assim fofo, né? No nosso mapa. Ele é o cara que vai vir e vai exigir, né? Como eu coloquei aqui, é a ordem e o tempo da vida. E é a ordem e o tempo da vida que vem de fora para dentro, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo até que é Saturday, né? Que é o sábado em inglês, né? Que é o dia de Saturno. E foi escolhido assim a dedo para a gente fazer esse encontro hoje, né? Que é o dia onde talvez, né? Eu até sugiro que vocês comecem a prestar atenção, assim, o que acontece nos sábados de vocês, né? Porque pode ser assim algum tipo de indicação, né? Do que representa Saturno na vida de vocês e o que ele quer mostrar. Aqui, então, era o check-in que eu estava falando antes que a gente ia fazer, né? Do quanto vocês entendem de Saturno e do mapa. Aí a Carmen, eu acho que já é aquele 1 ali, né? Na dica, só sei que é um planeta no céu. Ou talvez o 2, né? Que é o Sol, né? Sabe que é o Sol em Leão, né? E o 3 seria alguém que já tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Talvez as duas sejam no 1 e no 2 aqui, né? Vou pular então para a próxima aqui. Aqui eu trouxe uma coisa geral, assim, de Saturno, né? O símbolo é esse que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo a mãozinha? Eu não estou enxergando vocês, mas é aqui. Dentro da astrologia, a gente tem 3 símbolos, 3 sinais, 3 formas que se combinam para formar os desenhos que a gente usa, que aparecem no mapa, que formam o simbolismo dos planetas, né? Um é o círculo, que fala do espírito. O outro é o meio círculo, ou a meia lua, que fala da alma. E o outro é a cruz, que fala da matéria, né? Da parte física da vida. Saturno tem a cruz em cima e a meia lua embaixo. Então, é a matéria sobre a alma. Sobre esse lugar de interno, onde a gente sente as coisas, né? Que é a alma que é ligada ao feminino, inclusive, né? Então, daqui a gente já pode tirar uma grande percepção do que ele representa, né? Que é a parte física, a vida externa, material, prática, racional, sobre o nosso sentir, sobre a nossa alma, sobre a nossa parte interna. Como eu disse, vem de fora para dentro. Eu queria começar contando a parte da mitologia de Cronos. Saturno é a denominação... esqueci da palavra agora. Enfim, os gregos chamam de Cronos, né? Aí a Saturno é a denominação do outro povo, que eu esqueci o nome agora. Fugiu a palavra. Cronos, dentro da mitologia grega, ele é o senhor do tempo. Acho que é dos titãs, né, Lu? Cronos foi um dos titãs. Quem foi ele, né? Ele foi ele e os irmãos, os outros titãs, foram filhos de Urano, conta a história. Urano casado com Gaia, que é terra. Só que Urano, ele tinha medo, existia uma lenda que dizia que ele seria destronado por um dos filhos. Ele tinha medo que isso acontecesse. Então, o que começou a acontecer? Toda vez que Gaia tinha um filho, Urano ia lá e matava o filho. Acabava com ele, né? E Gaia começou a ficar muito pé da vida com isso, né? Porque ele queria ter filhos, e queria ter filhos, e queria ter filhos, mas todos os filhos que nasciam, ele matava, ele dava um jeito de eliminar, por medo de ser destronado. Até que um dia a Gaia se revolta e esconde um dos filhos. Esse filho é Cronos, que seria Saturno, né? Aí Cronos cresce,
e influenciado pela mãe. Prestem atenção na parte sistêmica aqui, se desenhando todo, né? Cronos, que é o tempo, então, influenciado pela mãe, vai atrás do pai e castra o pai, para que ele não tenha mais esse ímpeto de ter filhos, né? Já que mata tudo mesmo, então eu não quero mais filhos. Não quero mais ter filhos, ter que dar filhos para depois perdê-los. E aí o filho castra o pai. E depois ocupa o lugar dele, né? Porque daí ele perde o poder dele. Aí Cronos, então, começa a governar. Mas, aí Cronos casa com a irmã, que é Reia, e nesse meio tempo, onde ele começa a ter filhos, ele lembra do que Urano falou para ele, do que o pai falou antes de ser destronado, né? Que jogou uma maldição, né? Colocou uma maldição sobre o filho, dizendo: tu vai sofrer a mesma coisa que eu. Tu vai ser tirado do trono também por um filho teu. E aí Cronos começou a se preocupar com aquilo, e começou a devorar todos os filhos. Da mesma forma que o pai fazia, ele também começou a eliminar os filhos. E comia todos eles, né? E aí vem aquela famosa frase, ou aquela percepção, né, de que a gente é engolido pelo tempo, de que o tempo nos engole, né? Aí, assim como Gaia, Reia também ficou indignadíssima e também escondeu um filho. Escondeu Zeus. E esse Zeus cresceu longe do pai e chamou Metis, que era uma prima, e os dois resolveram também destronar Cronos, tirar Cronos de lá, do poder, para que ele parasse de devorar os irmãos dele, né? Os próprios irmãos. E aí, conta a lenda que essa guerra se desenrolou por 10 anos, até que eles conseguem tirar ele do trono, e daí Zeus assume. Zeus, assumindo, faz Cronos vomitar todos os filhos que ele tinha engolido. E aí vem os irmãos de Zeus, que é Zeus, Poseidon, Hades, Deméter e tal, são vários, né? Os deuses que governam o Olimpo. Como Cronos é o tempo cronológico, daí que vem a ordem do tempo, né? Então ele era o senhor do tempo. Como eles derrotaram o tempo, eles ganharam a imortalidade. É assim que conta a história da mitologia grega, né? A mitologia romana, agora vem a palavra romana, é que usa Saturno, né? Que os planetas da astrologia e os nomes deles vêm da mitologia romana. Mas a história de Cronos pela mitologia grega, para mim, é muito assim significativa, simbólica e interessante de se observar, né? Porque o modo como ela se desenrola fala, para mim, totalmente de como é a nossa relação com o tempo, né? Saturno, inclusive, na astrologia mais antiga, tem esse simbolismo, o arquétipo do ceifador, né? Porque ele ceifou, então, o pai dele, né? Castrando ele. E ele traz essa coisa de ceifar também como uma colheita, né? Na astrologia antiga, tem toda a agricultura, os reis e tal, todo mundo que governava usava a astrologia como uma guiança, né? A governança até. Deixa eu só aceitar aqui quem entrou. Né? Olá, olá, Idalina, seja bem-vinda. Bom dia, meus amores. Perdão, peraí que eu tô trocando de roupa. Eu esqueci do nosso encontro hoje. Quando eu me dei conta, saí correndo para pegar o telefone. Tô trocando de roupa, gente. Troque de roupa tranquilamente. Eu vou continuar a explicação aqui. Tá bom, meu amor. Então, como eu estava falando, na astrologia antiga, os povos antigos usavam a astrologia como guiança, né? E na área da agricultura, das plantações, do cultivo, era muito seguida as fases lunares, as fases das estações do ano, e Saturno era tido
como o lugar da colheita, né? Porque isso aqui tudo vem de um conhecimento desenvolvido no hemisfério norte, né? Então, aqui, no hemisfério sul, a gente está no lado contrário, né? Então, a gente precisa considerar que quando aqui agora é outono, lá, aqui, aliás, é inverno, lá é verão, e aí lá o período de colheita era no calor e tal, né? Quando Saturno estava aparecendo no céu. Para nós isso é invertido, né? Mas lá no momento que Saturno era possível de ser visto no céu, era o momento que aconteciam as colheitas, né? Então tem muito a ver com isso também. Na astrologia antiga, inclusive, os planetas usados vão só até Saturno, porque a astrologia, ela observa o céu do nosso lugar na Terra, né? Ela não usa o Sol como centro da observação toda, né? O centro é a Terra, é o lugar onde a gente observa os planetas girando ao redor, ou, né, é como se eles girassem ao redor. A gente sabe que nós aqui nos movimentamos e o Sol é fixo, mas o observador humano percebe a coisa girando ao redor, né? Então, nesse momento em que Saturno aparecia, eles sabiam que era o momento de colher e de fazer avaliações, né? De fazer a limpeza, de preparar coisas que viriam para frente, né? O que Saturno traz, né? Aqui, assim, palavras principais que eu trouxe para a nossa vida. Isso dentro da área da vida onde ele está atuando, e a gente vê isso no mapa, que é aquele pontinho onde Saturno aparece, ele vai estar dentro de uma casa, que é uma área da vida. Ali a gente vai ver a coisa claramente acontecendo, de acordo com o signo onde ele está, né? E ali ele vai trazer essas palavras. Aqui eu coloquei assim, que ele exige e cobra como um chefe, né? É porque, de fato, como eu disse, essa hierarquia que vem de fora para dentro. É o tempo e a ordem cronológica da vida acontecendo, né? Saturno põe limite na gente. Até não botei a palavra limite aqui, mas ela é muito importante. Limite por quê? Porque ele vai pedir compromisso, comprometimento, responsabilidade, dedicação, ordem no sentido o que vem primeiro, depois vocês vão entender melhor. Mais para frente vou falar dos signos que ele rege. Foco, onde menos é mais. Na antroposofia, inclusive nesse workshop de levantamento biográfico que eu fiz com uma professora chamada Karina, e ela falou de Saturno, né? Saturno na antroposofia rege os anos crísticos, né? Quando a gente faz o retorno de Saturno, dos 28 até os 30, é quando Saturno está aqui no nosso mapa, num pontinho, ele deu toda a volta e chegou aqui de novo. Aí a gente fez um ciclo de 28, 30 anos, mais ou menos, né? E daí começa um novo ciclo, né? Por isso que nos 56 ali ele é simbólico, porque daí ele vai fechar 2 também, sabe? E quando ele faz esse retorno de Saturno, nesses anos crísticos, da antroposofia considera os nossos momentos é o momento mais encarnado da vida que a gente tem. O que seria isso? Um momento onde a gente experimenta a realidade nua e crua, tipo, sem firula, sem enfeite. É o que temos para hoje, pé no chão, sabe? Nada cor-de-rosa, é vida real acontecendo, sabe? A gente sentindo na pele as coisas, né? E isso é o menos é mais que Saturno traz, né? Ele fecha, a Karina comentava que ela enxerga Saturno como um corredor bem estreito, onde a vida nos coloca, ela faz a gente entrar. A gente não consegue se mexer, tipo assim, não tem muito como ir para cá, nem para cá, não consegue pular para fora, porque o muro é alto, para trás não dá para ir, porque o tempo cronológico da vida na Terra não permite a gente voltar no tempo, a não ser com a nossa memória. Isso também a gente vai falar mais adiante. E na frente ele vai trazer obstáculos para a gente lidar, que são os desafios que ele vai trazer. Não só ele, mas ele principalmente, para a gente lidar, com o objetivo de fazer a gente ganhar maturidade, estrutura e competência. Competência
essa competência que a gente constrói com o tempo e com a dedicação, onde a gente vai lá e faz todo dia, e todo dia, e todo dia vai de novo e de novo, até que a gente consegue subir a montanha e conquista o lugar maior que a gente quer conquistar lá em cima, né? Aqui eu coloquei, né, para tudo isso aqui, o tempo sempre é hoje. Ele fala da nossa realidade, embora ele tenha ligação com o passado, por causa da Lua, depois vocês vão entender, ele vai trazer a gente, puxar a gente literalmente sempre para o hoje. A realidade é o agora e a ordem é fazer. Tipo, a coisa vem aqui, a gente pode até procrastinar e não fazer agora. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, mas em alguma hora vai voltar. Para a gente olhar para aquilo e lidar com aquilo. E a tendência a gente sabe bem, né, que se a gente não resolve hoje, ali vai vir com um ponto a mais. Aí depois são 2 pontos para resolver. Não resolveu de novo, tá? Na próxima vai vir 3. E assim vai. Até que um dia a gente não consegue mais fugir. Até que um dia, de alguma forma, a gente não tem para onde correr, sabe? A gente adoece, ou a pessoa vem aqui e fala com a gente perde alguma coisa, acontece, sei lá, né? Milhões de coisas acontecem e fazem a gente, por livre e espontânea obrigação, lidar com aquilo, né? Outra frase, aqui uma frase que para mim é muito simbólica de Saturno, né? O plantio é opcional e a colheita é obrigatória. Aí, a consequência é obrigatória, independente de como a gente fez o plantio. Às vezes a gente planta ou faz sem consciência nenhuma, né? Mas lá na frente, a consequência vai aparecer. E aí, às vezes, a gente fica pensando, tá, mas da onde? Como? Por quê? Aí, dentro da astrologia moderna, a gente tem os planetas transgeracionais, que são Urano, Netuno e Plutão, que são modernos porque eles foram descobertos ali em 1970, por aí. E a astrologia antiga não usava eles, né? Como eu disse, eles vão só até Saturno, que eram os planetas visíveis. Mas, na astrologia sistêmica, que é a que eu trabalho, esses transgeracionais, que são chamados transgeracionais porque muitas pessoas têm eles no mesmo lugar no mapa, porque eles ficam durante muito tempo dentro de um mesmo signo. E eles demoram, né? Então, são coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não sabe muito bem, sabe? Porque acontece com muita gente. Então, para mim, pode ter uma intensidade, para aquele outro tem outra intensidade, conforme a conversa que tem dentro do mapa, conforme o trânsito que está acontecendo. Mas, na astrologia sistêmica, a gente olha para isso como a nossa ancestralidade agindo. Eles são transgeracionais porque provavelmente já aconteceu dentro do nosso sistema. É isso que eles apontam. Saturno também fala do nosso sistema, ele é um planeta social, né? Vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas os transgeracionais, só para fechar, eles vão falar dessas coisas que podem ter acontecido dentro do nosso sistema antes de nós e que a gente não sabe, mas que de alguma forma estão sendo trazidos para o nosso mapa para serem olhados, né? Porque olha para nós como parte de um sistema, né? E Saturno, quando ele conversa com esses planetas transgeracionais, ele faz essas coisas assim acontecerem real e concreto, sabe? Aqui, um pouquinho mais, então. Saturno é uma energia feminina, de elemento terra, que separa e afasta, interioriza, atrai e toma para si, põe ordem e limite, dá forma e materializa. Dentro da astrologia a gente usa 4 elementos, né, que é terra, água, ar e fogo. Mas antes desses elementos existe uma coisa que a gente chama de qualidades primordiais, né, que é quente, frio, úmido e seco. Quente é para fora, né, que é a nossa ação, o masculino. Frio é para dentro, que é o feminino. Úmido é quando a gente abre para receber. E seco é quando a gente fecha. E dá a forma, quando a gente seca, né? O seco tira a água
e põe limite. É igual quando a gente presta atenção assim nas estações do ano, né? Como as coisas se manifestam. A Terra, ela é firme, ela é dura, ela não tem água. Quando o frio esfria muito, é quando a gente congela as coisas, né? Quando a gente faz elas pararem, entre aspas, de ter vida. E aí aquilo fica preservado, né? E quando a gente vai para fora no calor e na umidade, daí a coisa desabrocha, mas ela em algum momento também se desfaz, né? Saturno traz o elemento frio e seco. Então, ele literalmente faz assim, é o que a gente faz no inverno, né? A gente recolhe, diminui e vai para dentro. E ele trabalha dessa forma, esse separar é porque daí a gente sai de fora, né? E vem para dentro, e se afasta, e vem para nós, aqui, interioriza, né? Tem essa capacidade de atrair e de tomar, que fala muito a lei sistêmica, né? Uma coisa é a gente se abrir para estar recebendo o que vem. E outra coisa é quando a gente faz conscientemente o movimento de ir lá e tomar aquilo. Ok? Eu tomo posse disso. Eu assumo isso para mim, né? Eu trago isso como meu, como pode ser um vínculo, pode ser uma habilidade, pode ser um enrosco, como diz a Paula, mas é essa coisa onde a gente traz para nós mesmos a responsabilidade, né? E como eu disse lá atrás, Saturno é sobre fazer, né? Então aqui a gente dá forma e materializa. Às vezes por livre, espontânea obrigação, né? Como eu falei. Muitas vezes, aliás, né? Quando a gente não faz, nessa área da vida onde Saturno atua, no nosso mapa, tipo, ele vai fazer a gente fazer, né? Ele trabalha para 2 signos, os 2 são sociais, que são Capricórnio, aqui, e Aquário. Quando a gente fala de Capricórnio, ele é ligado na nossa mandala astrológica, na casa 10, que é o lugar mais em cima, mais alto. Não que Saturno vai reger sempre a nossa casa 10, porque isso depende do signo que está lá, mas ele é ligado a essa casa, que é onde a gente se projeta no mundo, é o nosso lugar social, é a nossa ambição, a montanha que a gente quer conquistar, o legado que a gente quer deixar, né? É muito ligado à nossa profissão. É aquilo que a gente faz do lugar no mundo que a gente ocupa. E em Aquário, ele é a nossa contribuição social. É aquilo que a gente faz lá em cima na 10, indo para a 11, que é do lado aqui, e a gente se relaciona em grupo, né? Os grupos sociais dos quais a gente participa. As causas sociais que a gente se envolve, né? É onde o um vira muitos, né? E Aquário também, ou nessa casa 11, é onde a gente atualiza o sistema. Aqui, em Capricórnio, é aquilo que eu falei antes, onde a gente dedica tempo, dedicação, e vai, e vai, e vai, e constrói. É uma vida inteira dedicada, às vezes, a algo, né? Quando a gente chega em Aquário, Aquário é o reformador, é o que atualiza o sistema. Ele vai para o novo, muitas vezes se rebela, né? E Aquário vai dizer assim, tá, isso pode melhorar, ou isso precisa melhorar, do jeito que tá, não dá mais. Para mim é muito, não sei se vocês conhecem um pouco de tarô, a Paula usa bastante, mas tem a carta da torre no tarô, né, que é uma torre onde cai um raio em cima e desconstrói e desmonta tudo. Para mim isso é Aquário agindo sobre Capricórnio, né. Em Capricórnio é o lugar onde Saturno inicia processos, porque ele é um signo cardinal de terra, onde começa a fazer o projeto, sabe? Onde a coisa começa a ser construída, né? Os outros signos de terra depois vão ajudar ele a materializar a coisa, que é touro e virgem, né? Touro faz a manutenção, a sustentabilidade, que é uma palavra muito que a Paula usa, né? O sustento vem do lugar onde a gente tem touro. E virgem ajuda a melhorar a coisa, né? E virgem fala de mãos, de tecnicidade, das ferramentas que a gente usa.
Mas Saturno é o cara que está aqui em cima, dizendo, tá, a gente vai fazer assim, 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 assado aqui. É aqui, lá que a gente quer chegar. É isso que a gente quer construir. Para chegar lá, a gente precisa aqui hoje fazer isso, 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 isso e isso. Né? Aí, sistemicamente, em Capricórnio, ele fala da troca com o feminino, da energia de troca que a gente tem com o outro, mas do olhar feminino, olhando a partir do nosso feminino. Depois vocês vão entender por quê. Em Aquário, como eu disse, essa coisa toda que foi construída ao longo do tempo, ela é questionada, né? Ela é atualizada. É onde a gente, às vezes, tipo assim, um dia, do nada, a gente resolve dar um rompante, assim, cai o raio em cima de tudo que a gente construiu, ou a gente joga o raio e muda radicalmente tudo, né? Por quê? Porque daí a gente pode olhar para Aquário a partir do ponto de vista dos planetas transgeracionais, com a regência de Urano, né? Que aparece, inclusive, de forma mais clara em Aquário. Saturno é corregente de Aquário. Corregente significa que ele é o cara que está ali do lado apoiando Urano, que é o regente principal, né? E Urano é o cara que é o rebelde, é o cara que desconstrói tudo, que faz tudo diferente, é o diferentão do esquema, é o excêntrico, né? Mas o que acontece? A gente sempre tem o lado da luz e da sombra, né? A vibração num lugar de alta vibração e a baixa vibração, né? Aí, quando a gente está num lugar assim, onde a gente vibra Aquário, Urano e Saturno de um modo mais baixo, né, num lugar de mais sombra, aí a gente vai para aquele lugar assim de rebeldia que só quer é só ser do contra. É para isso que eu estou aqui brigando, né? Onde não efetivamente contribui com nada, ou não tem efetivamente algo que se renova, que atualiza, sabe? Que traz algo de novo para o sistema, né? Por quê? Porque aí provavelmente a gente, né, o Capricórnio vem antes de Aquário, provavelmente a gente já vibrou de forma baixa, num lugar de sombra em Capricórnio, né? Onde a gente se comprometeu com algo e construiu algo que talvez não fosse o que a gente queria fazer de fato. Que veio imposto de fora para dentro e a gente esqueceu a nossa parte interna, que depois a gente vai ver lá no próximo slide aqui, que tem a ver com Sol e Lua, com a nossa ancestralidade, com pai e mãe, com o masculino e feminino. É aquilo que vem de fora e a gente teve condições de dizer não e de fazer diferente, mas simplesmente aceitou porque estava inconscientemente vinculado com alguém do nosso sistema, ou não conseguiu dizer não para pai e mãe, não conseguiu se desvincular deles, né? Ou então a gente construiu algo junto com esse viés aquariano, tipo assim, eu não vou fazer igual eles, eu vou fazer totalmente diferente. E aí a gente exclui, né? A gente faz algo na nossa vida onde a gente esquece totalmente do porquê que a gente está fazendo aquilo. E aí a gente traz doenças, né? Saturno em Capricórnio fala dos ossos, como ele é a estrutura, é tudo que dá estrutura no nosso corpo. E aí a gente, quando mexe na estrutura do corpo, assim, dói coisas, quebra coisas, né? A gente já sabe que alguma coisa ali não está certa, né? Em Aquário também, Aquário pega a parte da perna, sabe? É esse ir para o futuro, né? A casa 10 e a casa 11, como eles estão lá em cima no mapa, então eles falam do nosso futuro sistemicamente, falando na astrologia sistêmica. E aí a gente vai para um futuro onde a gente não enxerga bem o que é o futuro, o que a gente quer. A gente não vê futuro, muitas vezes, né? E aí a gente fica estagnado, que pode ser um lado escuro de Saturno, uma vibração baixa. A gente se mantém fazendo, e mantém, e continua, sofrendo, com dor, doente, com vários problemas, mas simplesmente porque não consegue sair da rodinha do hamster que construiu, né?
porque a gente não entende o que está fazendo, nem por que está fazendo, e não vê perspectiva de fazer diferente, sabe? Isso é um lugar, assim, que é bom a gente prestar atenção hoje, olhar para o setor da nossa vida onde isso talvez possa estar acontecendo, e olhar talvez numa leitura de mapa, assim, com mais profundidade, o que pode estar trancando a coisa ali, né? É aquele corredor estreito que eu comentei, isso que está aqui na frente, e que a gente não conseguiu atravessar, a gente não conseguiu superar, então a gente fica, e fica, e fica, e fica, né? Aqui eu quero mostrar para vocês essa ligação que a gente tem com pai e mãe, com Sol e Lua, e que é diretamente ligado a Saturno. Como eu disse antes, talvez isso não se manifeste de forma tão aberta e clara dentro do mapa, porque vai depender de com quem Saturno está conversando no mapa, de como são as linhas, né? Se Saturno tem linhas saindo dele para algum lugar e para quem vai. Porque escancaradamente é ali, claramente, como as coisas se manifestam. Mas nas entrelinhas, no subjetivo, na história, na nossa história, isso aqui está por trás desse Saturno, vem junto no pacote saturnino, né? Por quê? Porque quando a gente fala de Saturno regendo Capricórnio, e esse alto do nosso mapa, que é a casa 10, do outro lado, o oposto complementar é Câncer. Aí Câncer vai estar embaixo, ligado à casa 4, e regido pela Lua, que é o simbolismo da nossa mãe, do feminino dentro do nosso mapa, da nossa ancestralidade, da nossa família, a raiz de onde a gente vem, né? E aqui, pensando então que Saturno é o tempo, né, e o sistema agindo sobre nós de forma para dentro, é a alma e o tempo de nutrir e cuidar da vida. O tempo agindo sobre a alma, sobre o feminino, para que empurrando ele, para ele nutrir e cuidar da vida. É aquele lugar onde muitas vezes a gente sente assim, tá, eu acho que eu tô com vontade de ser mãe. Eu acho que é hora, estou pronta para ter filhos. Ou então, não. Aí vem uma gravidez inesperada, né? Porque Lua e mãe é a nossa relação com a nossa mãe e é o nosso maternar. É como a gente cuida, é como a gente nutre, é como a gente alimenta, né? A si e ao outro. E aí, às vezes, vem o tempo da vida, o externo, o sistema, ou a gente engravida sem querer, né, inesperadamente, talvez conscientemente a gente não estivesse pronto, mas aí vem a vida e diz sim, tu tá, vai, é a hora, vamos lá. Ou então, o nosso sistema familiar começa a cobrar. Aquela conversa de, quando que eu vou ter neto? Não sei, quando tu vai casar? Quando tu vai assumir o compromisso? Isso também é muito saturnino. Casa 10 e Saturno é sobre compromisso e comprometimento. É onde a gente casa de papel passado, assim, tipo, e mostra para todo mundo, estou casada. É aquele compromisso mostrado para todo mundo ver. E aí vem e empurra esse nosso feminino ali para crescer, né? Aqui eu coloquei algumas analogias, né? Uma analogia bem interessante que um professor de astrologia sistêmica usa, que Saturno e Câncer, Capricórnio e Câncer, perdão, Capricórnio é terra, Câncer é água, né? Então é como se fosse a beira-mar, é onde a terra, a areia, encontra a água do mar, e onde os dois se misturam. Eles são opostos complementares, né? Então eles são uma coisa e outra, mas em algum momento eles se unem aqui, né? Eles se misturam, aí eles vão e eles voltam. Isso dentro do mapa, inclusive, a gente chama de oposição, né? O lugar onde a gente tem oposições, isso aqui são oposições naturais, que todo mundo tem dentro do seu mapa, tá? E onde a gente tem oposição, normalmente o que acontece? A gente faz assim, a gente divide, né? É como se fosse um cabo de guerra, ou vai para cá ou vai para cá. A vida e o sistema puxam, e eu digo, não,
Ainda não. Não vou cuidar. Eu não estou pronta. Por quê? Porque Lua são as nossas emoções, né? É onde a gente precisa se sentir seguro para agir. A gente precisa se sentir pertencendo, vinculado. É água. É onde a água se molda. A água precisa se sentir segura. Ela precisa ter essa terra capricorniana que dá um alento, que dá uma forma para ela, que dá uma segurança para ela. Então, a gente sente na prática que afasta e puxa, mas na verdade a gente precisa aprender a integrar. A água, ela precisa do molde em algum momento, para a gente entender o que está sentindo, para a gente entender de onde vem e o que a gente vai fazer com aquilo, né? Porque senão a água se abre, se esparrama e vira um mar enorme, onde tudo se mistura, onde a gente se vincula, inclusive, com tudo e todos do nosso sistema, da nossa ancestralidade, né? Saturno, na hora que puxa essa lua, essas emoções, esses vínculos ancestrais, junto com os planetas transgeracionais fazem isso também, mas Saturno traz isso de forma onde a gente vê claramente, assim, né? Como ele é o presente, a gente enxerga isso. Ele vai dizer, afasta, tem que desvincular aqui. Tu não pode ficar só aqui na lua, só na emoção, só vinculado, só dissolvendo tudo. Precisa construir alguma coisa, precisa dar forma. O feminino traz o útero, né? O câncer é ligado ao útero, ao maternar, ao seio. Tu tem um útero para criar alguma coisa. Pode não ser filho, mas pode ser um bicho, pode cuidar de projetos. É a nossa parte de dar forma e botar no mundo, né? E aí vem esse Saturno, o tempo da vida do sistema, e fica cobrando, a gente fica cobrando. E a gente vai, normalmente, quando a gente se sente seguro. Às vezes, quando a gente vai, é porque a gente tá seguro, mas às vezes a gente é empurrada mesmo cagada de medo, né? Com o perdão da expressão. Mas é por quê? Porque a vida, né? A ancestralidade, inclusive, e algo dentro de nós que não é consciente, sabe que a gente está pronto e que a gente vai lidar com aquilo. E que a gente veio, inclusive, para lidar com aquilo, né? É aquela velha frase, né? O que mais a gente resiste, persiste. É muito fácil, né? Tá resistindo ali, é lá que tem que ir. Porque se a gente não for, de novo, a gente está procrastinando, em alguma hora aquilo vai ser empurrado com tudo em cima da gente, para a gente olhar, né? E isso é a relação de Capricórnio e Câncer e de Saturno e Lua com o nosso feminino, né? E aí, mesmo que dentro do nosso mapa natal, Saturno e Lua não conversem, não tenham uma linha que ligue diretamente, nas entrelinhas, como eu disse, no subjetivo, a Lua tem relação com Saturno e Saturno tem relação com Lua. Assim como tem relação com o Sol e o masculino também, quando a gente olha a partir do ponto de vista aquariano. Mesmo ele sendo corregente e não o regente principal aqui, do ponto de vista da astrologia moderna, né, e sistêmica, ainda assim ele tem uma relação direta com o Sol, né? O que acontece aqui? Como o aquário é essa coisa de atualizar o sistema, de modernizar, é a tecnologia, né? Casa 11 é a internet, é o web, é o social, o grupo de amigos físicos e virtuais, né? É a nossa contribuição social, como eu disse, são as causas que a gente abraça, né? Esse Saturno vai se manifestar de uma forma mais na retaguarda mesmo, né? Não sempre, às vezes, de forma mais direta, né? Dependendo de como conversa no mapa, mas é o sistema da onde a gente vem, o sistema dentro do qual a gente cresceu aqui, porque a Lua daí sempre vai estar presente, o sistema familiar da onde a gente cresceu, o sistema social aonde a gente se inseriu, né? A profissão que a gente escolheu, nós estamos falando de Capricórnio aqui, o lugar que eu quero conquistar no mundo, então eu movi a minha vida inteira para estar ali.
E aí, Aquário vai trazer esse lugar onde a gente quer mudar. É a área da vida onde a gente quer ser diferente, onde a gente quer se atualizar. É onde a gente não quer fazer como todo mundo faz, né? E Aquário tem uma coisa que eu sinto muito assim, né? E daí, em relação ao Sol, Aquário vai dizer assim, cada um tem a sua caixa, cada um o seu quadrado. Aquário é muito sobre liberdade, né? Sobre eu poder ser quem eu quiser dentro do sistema. Então, para Aquário, somos todos iguais. Não existe essa coisa de muito leonina, onde perdão, Carmen, não estou falando do pejorativamente, tá? Mas Leão fala sobre o lugar do ego, o lugar onde a gente brilha, o lugar onde a gente precisa do ego, inclusive. Ele é a nossa essência, a nossa maior verdade, a nossa maior luz. Ele fala dos nossos talentos, da nossa criatividade, né? Aqui é casa 10 e 4, aqui é casa 11 e aqui é 5. Casa 5 é a casa dos filhos, inclusive, pela astrologia antiga, né? É o lugar da nossa criatividade, da nossa maior expressão. Aqui a gente recebe, aqui a gente doa. O Sol, se a gente pensar no Sol dentro do nosso sistema solar, é onde ele brilha, né? Ele é o centro e ele brilha. Tipo, ele não precisa de ninguém para existir. Ele está ali só existindo. Né? Se acontecer com alguma coisa com os outros planetas ao redor, para ele tanto faz como tanto fez. Não muda nada. Ele vai continuar existindo. Inclusive, é ele que influencia todos os outros. Ele e o magnetismo dele é que mantém todo mundo naquela órbita. Isso é Leão e o Sol no nosso mapa. É onde as coisas orbitam ao nosso redor, onde a gente é o centro do mundo. Por quê? Porque a gente brilha. Onde a gente tem Sol é onde a gente brilha mais, são os nossos maiores talentos, mas esses talentos trabalham para o lugar do mapa onde a gente tem Leão. É ali que a gente doa a vida, né? Porque o Sol é isso, o propósito dele é doar vida, é fazer a vida ser possível dentro dos planetas que estão ali orbitando ao redor. E a Terra é onde nós estamos, nós só existimos graças ao Sol. Daí a gente pode olhar sistemicamente para a importância que tem o masculino, que é onde a gente vai para o mundo, né? Mas existe uma relação aqui que quando a Lua está muito insegura, quando a gente vem de uma base familiar e emocional mais insegura, aqui o nosso Sol, a gente põe assim uma peneira ao redor, a gente fecha. A gente encolhe a luz, esconde ela, né? Por quê? Porque existe provavelmente um conflito entre feminino e masculino aqui, né? Às vezes é escancarado e aberto no mapa, e às vezes ele é só, como eu disse, entre linhas. Mas é aquela coisa da gente honrar pai e mãe, né? Da gente olhar para o nosso sistema e tomar o que eles têm para nós. Aí aqui, Leão, quando ele está vibrando nesse lugar mais alto dele, né? Mais nobre, sobre nobreza, é sobre coragem, né? Pensem no que é o Leão, né? Esse lugar de força, né? Quando ele está num lugar de alta vibração, a gente doa tranquilamente, né? E a gente doa sem achar que a gente é o centro do mundo. E a gente doa com a consciência, que é outra palavra leonina, consciência, de que nós fazemos parte de um sistema, que os nossos talentos servem a um sistema. Que os nossos talentos, inclusive, precisam de atualização, né? Porque Leão é muito autoconfiante. Sou casada com um leonino, né? Eu tenho Leão na 7, a casa dos relacionamentos, e casei com um leonino. Então, assim, ele é um exemplo, ele é o próprio leonino, né? O mais arquetipicamente falando, assim, de Leão. É muito autoconfiante, muito autocentrado. Não que ele não tenha medo e insegurança, tem muito, mas ele confia no que ele faz, ele confia no taco, sabe? E ele vai, ele resolve, e tipo assim, ele disse um dia pra mim, né, na minha opinião, deveriam fazer uma estátua pra mim, né, porque tipo, eu mereço, sabe? É isso. Então, quando a gente descamba para um lado, assim, onde o ego fala mais alto, aí aqui vem Saturno, dentro de uma visão aquariana,
e joga para cima, assim, nessa nossa parte egóica, o sistema diz, não, meu filho, não, né? Tudo que tu tem, esse teu brilho todo, esse teu talento todo, isso tudo que tu é muito bom, sim, tu é, mas serve para alguma coisa. E não serve só para ti. Vem aqui para contribuir. Vem para contribuir atualizando o sistema, trazendo luz e vida para o social, mas aceitando que a gente pode mudar a forma de fazer as coisas. A gente transforma elas, né? Porque Leão tem uma ligação muito grande com o passado atrás, né? Lealdade é uma palavra muito forte de Leão. E sistemicamente, a gente sabe o quanto isso tem um lado que pode ser perigoso, né? Quando a gente é leal a algo que a gente não se dá conta de que é leal. E aí a gente faz as coisas numa lealdade cega e que faz só para si, em busca do próprio reconhecimento dos próprios louros, né? E esquece que nós temos uma participação social, né? Pandemia, por exemplo, para mim é o maior exemplo disso aqui, né? O que o meio ambiente assim está fazendo, que a gente percebe hoje nas mudanças ambientais, né? A gente pensa, Leão fala muito da nossa criança e da nossa diversão, né? E aí a gente pensa muito no que a gente gosta, nas nossas paixões, que é outra palavra leonina, né? Aí a gente fica centrado aqui, e aí quando junta aqui e junta com a lua, que são as nossas necessidades emocionais, aquilo que a gente precisa para se sentir seguro e pertencendo, aí aqui essa parte social toda fica em segundo plano, né? Ou a gente direciona a vida para um lugar que não é o nosso lugar, né? Quando a gente fica procurando o nosso lugar e não acha, ou então quando a gente sistemicamente vira para os pais e fica revoltado, né? Quando a gente se revolta e vem aquilo que eu falei antes, eu não quero ser igual, eu vou fazer totalmente diferente. E aí a gente vai para um lugar do mundo onde a gente vai, é como se fosse sem a mala. A gente até pode estar no nosso lugar sistemicamente dentro da ordem, né? Mas a gente deixa a mala para trás, sabe? A gente esquece a bagagem que eles nos deram, né? Tem um livro que chama Onde Estão as Moedas, que eu não me lembro o nome do autor agora. Garriga, é isso, eu acho. E aí são as moedas que a gente recebe dos pais para ir para a vida, né? Para a gente lidar com o que veio lidar. Então eu queria aqui, eu não falei antes, né? O espírito e o tempo de evoluir a vida. Por quê? Porque Leão é fogo, né? E o fogo é o quente que age para fora, é onde a gente vem de dentro e vai, é onde a gente vai para o Pai. Leão é a representação do Pai, e onde ele nos leva para amadurecer. Aí a gente passa aqui primeiro por Capricórnio, pela ordem da mandala e do sistema, a gente escolhe com o que vai trabalhar, a gente decide aonde a gente quer, qual é o legado que a gente quer deixar, a montanha que eu quero conquistar, e aí depois a gente contribui aqui socialmente com isso, né? A gente se vincula com algum tipo de causa, com algum tipo de... eu vou usar a palavra crença, né? Mas é aquilo que a gente acredita que precisa ser preservado, sabe? É onde a gente sai da nossa luz individual e soma com a luz coletiva, né? Como eu botei aqui. Falando aqui sobre fogo, ainda, né? Leão, fogo, aquário é ar, né? Aqui nós temos a água e terra, aqui nós temos ar e fogo. Então, o fogo só existe por causa do ar. Se não existir ar ou renovação do ar, né, o fogo apaga. Com o tempo, inclusive, a gente perde o nosso propósito, que é uma palavra que a gente usa muito para Leão também, né? Fogo, o fogo no geral, dentro do mapa, fala do nosso propósito, do lugar onde a gente quer ir, né? E
quando a gente não atualiza, quando a gente não traz coisas novas para dentro, o nosso fogo vai apagando, a nossa essência, o nosso poder criativo vai diminuindo, né? Então, isso, se estiver de alguma forma, assim, reverberando por aí, são lugares importantes, assim, de se olhar dentro do mapa, para ver o que está acontecendo. Aqui, Saturno, então, o tempo e o sistema, o familiar e social agindo sobre nós. Aqui eu botei no centro o que Saturno traz no geral, e aqui mais algumas coisas sobre o que ele traz especificamente sobre a Lua e sobre o Sol, né? Aqui, Saturno, então, é a realidade real, concreta acontecendo, é a razão. Terra é muito racional, é o limite das coisas, né? É a coisa lógica acontecendo aqui e agora, né? Não adianta vir com subjetividade, com não sei o quê, não, me fala real e concreto aqui o que isso significa, né? Sobre a Lua, sobre as nossas emoções, é a razão agindo sobre a emoção. Aqui é a razão agindo sobre o ego e sobre o nosso poder criativo, né? Quando ele se manifesta. A Lua, então, fala da nossa alma, a ligação com o feminino, o passado e as memórias, né? Já que é a nossa ancestralidade. Necessidade emocional de pertencer e ter vínculos, a capacidade de cuidar, nutrir, de ser cuidada e nutrida. Nós com a nossa mãe, o nosso modo de maternar. Um lugar onde a gente tende a demorar demais, como eu disse, por insegurança, esse vínculo que a gente precisa distanciar da nossa família. Um momento onde a gente percebe que nós e nossa mãe não somos uma coisa só, né? Quando a gente é bebê e a gente vai crescendo e olha cada vez mais que são dois indivíduos diferentes. E sistemicamente, mesmo que ela seja maior do que nós, ainda assim são duas pessoas diferentes. E eu não preciso seguir o mesmo destino. Isso é uma palavra muito forte, assim, de Lua, quando a gente fala de vínculos, né? Quando a gente mantém vínculo, a gente tende a seguir o mesmo destino. E aí vem Saturno e pressiona, né? Pressão é outra palavra muito grande, muito forte de Saturno. Família de origem e ancestralidade, imaginação e intuição. Aqui. Sistemicamente, como ele fala, Lua e Saturno vão falar de uma energia de troca do feminino, é onde a gente tende a receber e preencher. E onde a gente fica nesse lugar onde a gente só põe para dentro e não vai para fora. Então a gente fica aqui e não vem para cá. Fica só no feminino e não vai para o masculino. Porque, de novo, medos, inseguranças, a gente sente que não vai dar conta dessa pressão que o sistema está botando em cima da gente. Mas quando isso vem imposto e a gente não tem para onde correr, é porque o sistema está dizendo assim, sim, tá, tem que, vai. Agora não tem mais escolha. Inclusive, isso é uma coisa assim que dentro do nosso mapa, quando a gente aprende a olhar e aprende a estudar e entender, o lugar onde a gente tem Saturno, quanto mais a gente se compromete com aquela área da vida onde ele está agindo, da forma que o signo onde ele está diz, né? Eu tenho, por exemplo, Saturno em Leão. Então, Saturno em Leão vai agir de uma forma, Saturno em Câncer age de outra, Saturno em Capricórnio age de outra. Quanto mais eu entender o meu Saturno e que ele precisa agir de forma leonina, mas com tudo isso aqui que Saturno traz, mais eu crio consciência e mais eu consigo me comprometer e agir da forma que Saturno pede, né? Que é separar, que é me responsabilizar, que é botar foco, que é lidar com as coisas que vêm, lidar com a realidade que se apresenta dentro daquela área da vida onde ele está e dentro da área da vida para quem ele trabalha. Porque tem isso também. Ele trabalha para Capricórnio e Aquário. Mas o meu age em Leão. Então as coisas acontecem na casa 6 e 7, no meu mapa, de forma leonina. Aqui eu percebo elas acontecendo. Aqui é onde a realidade se mostra. Mas ele faz acontecer aqui para atender
a minha 12 e a minha 1. Eu tenho Capricórnio na 12 e tenho Aquário na 1. Então, alguma coisa do meu ascendente, que é 1, da minha casa 12, que fala de muitas outras coisas, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas essas duas casas pedem para Saturno trabalhar de forma leonina na 6 e na 7. E isso é o que faz a costura do nosso mapa ser tão legal, porque daí a gente entende as coisas, sabe? Aí, esse lugar onde a vida nos impõe de fora para dentro, onde parece que a gente está sempre correndo contra o tempo, às vezes, ou então querendo pular etapas, né? Que é uma coisa que vem aqui do Sol e Aquário. Aqui a gente fica e procrastina e empurra. Aqui, como o Sol tem ligação com Aquário, e Aquário fala de futuro, Aquário também é um lugar onde a gente apressa as coisas. Urano é um planeta que apressa. Aí aqui a gente tende a subverter, né? A ser o rebelde que, tipo, tá, isso aqui eu não vou, não, isso eu não quero, vamos pular, vamos logo lá na frente porque eu chegar logo. E aí a gente pula etapas dentro do sistema natural das coisas. Aquilo que a Paula fala, né? Estou aqui na base da montanha, eu quero subir, quero chegar lá em cima. Eu não preciso pular daqui para lá. Né? A nossa vida real, hoje, aqui nesse planeta, ainda não permite. Eu posso intencionar, eu posso visualizar. Aí também é uma coisa aquariana, ver o futuro. É lá. Isso sim, é a cenourinha que eu ponho ali na frente, fica pendurada e eu vou perseguindo a cenourinha, né? Mas existe uma etapa a ser cumprida. Se eu não cumprir a etapa, em algum momento eu vou rolar montanha abaixo. Provavelmente. Saturno vai me trazer as coisas que eu preciso aprender. Eu preciso amadurecer antes de chegar. Se eu chegar lá sem estar madura o suficiente, cara, não vai dar certo. Ou eu não vou conseguir lidar com o que vem, vou me sentir insegura, com medo, vou me esconder, alguma coisa eu vou atrair que vai fazer a coisa descambar, né? Ou eu vou construir tudo e aquilo vai desmoronar. Porque aí, como nós estamos falando de Urano aqui e a história da torre, né? O futuro vai me trazer alguma coisa que vai botar no chão e eu vou ter que construir de novo. Porque eu construí sobre uma base que não estava sólida o suficiente. E mesmo que a gente construa sobre uma base sólida, um dia a vida material real e concreta, ela se desmonta. A gente sabe que tudo tem limite de tempo, né? Que tudo um dia nasce, cresce, frutifica e um dia volta para o lugar de onde veio. E aí vem esse futuro de estar. Aconteceu aqui, tipo, né, a grandes empresas, por exemplo, né, que tem ligação com casa 10 e Saturno, né, essa hierarquia, né, chefias, governanças, governo tem ligação com essa casa, são destituídos, né, porque não é mais tempo deles, o tempo deles passou, é tempo de outra coisa agora. E em determinado momento aquilo volta, né, aí o tempo de novo, cíclico. Lua também é cíclica, né? Gira 28 dias, né? Tudo dentro do nosso mapa e da nossa vida é cíclico, né? Ela vai e ela volta. Quando ela voltar, o que a gente não aprendeu, a gente vai ver de novo. Se a gente aprendeu, vem a história da colheita. A gente celebra as colheitas. Saturno traz recompensas. O lugar onde a gente consegue se dedicar, onde a gente consegue aprender a lição, onde a gente cria esse comprometimento, se responsabiliza, amadurece e também aceita os nossos limites. Isso é outra coisa social e aquariana. Eu tenho para quem pedir apoio. Não sou só eu no mundo, eu não preciso lidar com as coisas sozinha. Eu tenho apoio. E Saturno traz uma coisa muito forte que com o Sol junto aqui se intensifica, que é orgulho. Aí a gente não pede ajuda. Aí a gente puxa para si toda a responsabilidade, quer dar conta sozinha, não. Assim como Saturno exige que a gente tenha responsabilidade e aprenda a lidar com aquilo, quando a gente extrapola um lugar de sombra aqui, também é não saber pedir ajuda. É quando pesa demais e a gente diz, tá, eu não dou conta. Aí a gente fica empurrando a emoção e o que a gente sente para baixo do tapete
E aí, um dia a gente descamba, né? Porque isso aqui, como eu disse, são opostos complementares, mas a gente não pode lidar ou olhar para eles como um cabo de guerra, é isso ou isso. A gente precisa aprender a integrar. Então, mesmo que tempo e sistema, que é a representação de Saturno, venham agindo sobre nós, a gente ainda tem a nossa individualidade. As nossas emoções, a nossa necessidade de pertencer, e inclusive o fato da gente pertencer a uma família, ter uma ancestralidade, ter os meus talentos, os meus desejos, aquilo que me inspira, que me anima, né? Ter a minha verdade, aquilo que eu quero criar e que eu tenho vontade de criar, né? Isso não pode ser desconsiderado. Ele, em algum nível aqui, diminui o seu tamanho, sim, porque o sistema é maior do que nós. O tempo é maior do que nós. A nossa família é maior do que nós. Maior do que os nossos talentos, né? Mas aí, Saturno vem e diz, sim, existe aqui a Lua e existe a porção Sol. Tu tem que te comprometer com isso. Esse é o ponto, né? Não é fugir e se esconder. E não é dizer só eu aqui, né? É só sobre mim, as minhas necessidades. Existe um compromisso social, sim. Mas para que a coisa fique mais fluida, mais menos repressora e menos limitadora, e a gente consiga dar conta, isso é uma expressão muito importante para Saturno, conseguir dar conta, conseguir sustentar, conseguir arcar com o peso que ele traz, porque responsabilidade é peso, né? Lidar, inclusive, com o peso de culpa, quando a gente se afasta e segue o nosso caminho, né? Lidar, inclusive, com o peso da responsabilidade que a gente assume no mundo, daquilo que a gente cria e coloca no mundo, os filhos, inclusive, né? Porque aquilo leva uma parte de nós. Então, tudo que eu crio, os meus talentos, eles devem ser usados com responsabilidade. Eles servem a alguém, eles servem a um sistema, eles servem a algo maior, eles servem à vida, né? Então, Saturno vai dizer assim, comprometa-se com as suas emoções, com aquilo que te deixa inseguro. É teu. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem problema com a mãe, tem problema com o pai, com os irmãos, é difícil doar, isso é teu. Puxa para ti, tu tem que cuidar, ninguém mais tem responsabilidade sobre isso. Aqui também. A criação é tua. Tu fez assim, tu botou no mundo. A consequência foi aquela, é teu. Não foi como tu quis, puxa, volta para dentro e vê o que tem que melhorar aqui. O que fez ter essa consequência? Tome consciência, traga luz para isso. Né? Fale a verdade para ti mesmo, né? E veja aonde isso degringolou em algum lugar. Se a colheita for boa, né? Ótimo, tá no caminho, é isso. Como eu disse, Saturno vai te trazer recompensa para tu continuar seguindo aqui, sabe? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. Dentro da astrologia, só para fechar aqui, dentro do nosso mapa, Sol e Lua fazem parte da tríade que a gente chama, né? A tríade mais importante, que é Sol, Lua e o ascendente. O Sol, então, o pai, o masculino, né? Tudo que eu já falei, o que está aqui. A Lua também, tudo que eu já falei, né? E o ascendente é o modo como a gente manifesta isso, porque ele fala do nosso corpo físico. É o nosso lugar hoje, o corpo que a gente recebeu, o modo como a gente está, o modo como a gente se mostra para o outro, e aqui nesse momento onde eu estou, e o modo como a gente quer ser visto, né? São os luminares e o ascendente, né? E isso aqui são os três pontos mais importantes, que é onde a gente geralmente começa a ler uma leitura de mapa, né? E a gente tem um entendimento assim, de que
O nosso ascendente é o modo como a gente mostra, é onde a gente começa as coisas, é o modo como a gente começa agindo. Ah, eu vou fazer alguma coisa, o signo que eu tenho no ascendente é o modo como eu vou começar. E o planeta que rege aquilo também. É onde eu tendo a começar, né? Mas eu só começo quando a Lua se sente segura para começar. A gente costuma falar que Lua e ascendente, eles são os protetores do Sol, né? Eles deixam o nosso Sol abrir e brilhar, como eu disse antes, quando a Lua se sente segura e confortável, para liberar o ascendente para agir e se mostrar e se posicionar hoje, diante da vida e do cenário que se apresenta, para o nosso Sol abrir e brilhar. O nosso maior talento. Né? A gente entregar o que a gente tem como doação de vida. Né? E olhar para essas tríades e esses 3 pontos tão importantes, pensando que eles são diretamente ligados a Saturno, faz a gente perceber a importância disso. A importância sistêmica que tem, né? O sistema na nossa vida, o cenário onde a gente está inserido, familiar, a rotina de trabalho, a profissão, a empresa onde a gente trabalha, o grupo do qual eu faço parte, do qual eu quero fazer parte, as causas sociais, né? E a nossa ancestralidade também. Né? Quando a gente pensa em Lua e Casa 4, todo mundo que veio antes, sabe? Nessa posição que a gente ocupa dentro do sistema. Essa é a visão sistêmica maior e mais importante, na minha opinião, assim, dentro do olhar que a gente dá sobre o nosso mapa. Qual é o meu lugar dentro do sistema? Qual é a minha contribuição sistêmica para a ancestralidade, todo mundo que veio antes, e para o presente, onde eu estou hoje, que é Saturno, e para quem vem depois, que são os nossos filhos, as nossas criações e tudo que a gente deixa no mundo aqui quando a gente não estiver mais. Né? O que eu tenho a contribuir? Saturno diz assim, comprometa-se. É isso. Comprometa-se, desenvolva, amadureça e não esqueça de atualizar. Tem que mudar tudo? Às vezes tem que mudar tudo. Às vezes tem que desconstruir e começar de novo. Para outros, não. Mas às vezes faz parte do processo, né? E isso é o fantástico do mapa, assim. Como eu disse, a gente não tem como prever acontecimentos dentro do nosso mapa. Porque às vezes a gente só percebe mesmo quando eles acontecem, né? Hoje, aqui e agora. Né? Mas a gente tem como olhar tendências, né? Do que a gente traz, do que está sendo desenvolvido hoje e de que para onde isso está caminhando. Né? Isso para mim é o mais legal de tudo. Certo, meninas? O que eu tinha hoje para trazer era isso. Falei muito. Então, são 10h30. Espero que tenha feito sentido para vocês de alguma forma e tenha contribuído. Deixa eu parar a apresentação aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, fazer alguma pergunta, quiser que eu explique um pouco mais sobre alguma parte que ficou confusa, porque eu sei que é muita coisa. Ô, Lu, eu queria saber sobre uma coisa. Fala. Mais uma vez, desculpa, viu? Imagina. Mas que bom que eu cheguei a tempo. Quando está retrógrado, porque eu vejo, vocês falam muito, né? Que quando está retrógrado, está a casa interceptada, não sei o quê, aí tem uma diferença aí, né? Alguma coisa. Retrógrado é uma coisa, casa interceptada é outra. Retrógrado é assim, retrógrado, tipo, se Saturno às vezes já faz a gente rever coisas, tudo que está retrógrado faz a gente rever mais. É como se o passado tivesse vindo assim, tá? Agora a gente vai olhar para isso real mesmo. Tipo, normalmente isso vem mais intenso, sabe? Certo. Se é um Saturno retrógrado, imagina a realidade que foi vivida lá atrás, que tem a ver com a casa onde ele está e o signo onde ele está no teu mapa, trazido de algum momento que tu viveu aquilo para ser revisto hoje de novo. Mas o que acontece? Naquele momento que ele está retrógrado, assim, por exemplo, vamos supor que hoje ele está retrógrado, né?
talvez não venha com tanta intensidade. Talvez lá atrás tu tenha resolvido e tudo certo. Aí o que tu colhe hoje é algo positivo para ti, né? Entendi. Porque talvez se ele fizer aspectos tensos, né? Se ele pegar planetas dentro do teu mapa, se ele ativar algumas posições dentro do mapa que são tensas, aí isso vai voltar de forma tensa para ti. Se ele não ativar nada tenso, a tendência é que isso até venha, tu lembre daquilo, tu olhe para aquilo de novo, talvez a vida faça tu olhar para aquilo e tu só assente isso de uma forma melhor, sabe? Ou talvez tenha alguma pequena coisa ainda para ser olhada. Agora, se não tiver sido resolvido, daí a coisa às vezes vem punk, aí vem valendo. Certinho. Ótimo, excelente. E as questões interceptadas, elas são mais difíceis, às vezes, de serem percebidas. Essa é a questão. Saturno interceptado, por exemplo, se ele faz aspecto com outros planetas, a tendência é que a gente perceba o que ele está querendo dizer através dos outros. Sim. Entendeu? E não na área onde ele está, porque está interceptado de alguma forma, né? Daí, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de tempo para entender o que aquela informação está trazendo, sabe? Sim, dá uma estudada mais profunda naquele aspecto, né? É, exatamente, isso aí. Tá bom, então, muito agradecida. Imagina. E aí, Carmen e Raquel, querem falar alguma coisa? Eu fui assistindo, né, com o meu mapa na mão, aquele mapa que eu comentei com você, que eu já tenho, sim, né, que eu olhava para ele e não entendia bulhufas, daí eu fui anotando aqui algumas coisas, né, e eu achei interessante, assim, quando você colocou, só para ver se eu entendi, né, você colocou, assim, a questão do aquário agir com ixi, agora eu já até me perdi, porque tinha, assim, aquário com Capricórnio, né? Aquário é para atualizar, né? Ele traz o futuro para ser atualizado, né? E o outro aqui, esqueci o qual que estava com Leão. Aquário é com Leão e Capricórnio. Aquário com Leão, e Capricórnio era qual mesmo? Então, Câncer. Câncer. Isso. Só para eu ver se eu entendi, você colocou Câncer com Capricórnio masculino, Aquário com Leão feminino. Contrário. Não, o contrário. Isso. Contrário. O contrário, tá. Esses signos, quando você usa eles para falar sobre o Saturno, o que significa o cerne disso, assim? Porque, por exemplo, existem os outros signos, né? Sim. E olhando aqui para o meu Saturno, não sei se agora, quando a gente fez o mapa novo, se mudou, você falou que demora para mudar, então acho que não mudou, né? Não, o Saturno dentro do teu mapa natal vai ser sempre o mesmo, né? Ah. Ele age naquela casa, naquele signo, Uhum. ele muda o trânsito conforme o tempo vai passando. Muda o Mas dentro do teu mapa ele vai ser sempre o mesmo e vai falar sempre naquela casa. Tá, legal. Então, o meu aqui, eu vi que ele tá em Sagitário, que é o meu ascendente. Beleza. Tudo bem, tudo isso aí eu vou estudar lá com você, a hora que a gente for fazer o nosso Isso a gente vai falar na semana que vem. Mas esses quatro signos que você falou, que são, então, o feminino e o masculino ali, e que tem essa ligação forte com Saturno, independente do meu signo, que a casa onde está o meu Saturno ser outro, eu tenho que olhar para eles, porque eles regem para todas as pessoas, é isso? Para todas as pessoas. O modo como eu expliquei Saturno hoje é o modo como ele influencia todo mundo, né? Então, por exemplo, eu tenho Capricórnio e Câncer, meu Capricórnio está na 12, o meu Câncer está na 6, né? Eles regem a casa 4 e 10, que é o passado e o futuro, né? Mas dentro do meu mapa, esse passado e futuro, ele vai se manifestar na 12 e na 6,
e vai trazer essas questões de feminino com a minha mãe para essas né, onde ele se manifesta. E eu tenho Leão e Aquário na 1 e na 7, Aquário na 1, Leão na 7, que fala do eu e do outro no meu relacionamento. Então vai trazer as coisas de pai e do masculino dentro dessas casas. Mas, assim, o geral de como isso se manifesta é essa explicação que eu dei. Só que para cada um isso vai acontecer dentro das casas que eles estão regendo. Legal, então daí agora eu pego isso e olho para a casa onde está o meu câncer, onde está o meu aquário. Isso, é isso aí. No lugar do mapa onde tu tem Aquário e Leão, tu vai ter questões com o masculino. E no lugar do mapa onde tu tem Capricórnio e Câncer, tem questões com o feminino. Questões com o feminino que sistemicamente vão falar de troca, né? Há uma coisa importante que eu não falei sistemicamente sobre Leão, é que Leão e Aquário falam da ordem do masculino dentro das leis sistêmicas. E aí, o que a gente tende a fazer? Quando a gente vai para esse lugar aquariano, às vezes, de querer fazer tudo muito diferente, não sei o que, não sei o que, ou a gente vai para um lugar muito egóico, a gente inverte a ordem do nosso sistema. Aquela coisa de subversão, que é uma palavra bastante aquariana, a gente tende a se sentir superior. E aí a gente sai do nosso lugar e vai para melhores do que os nossos pais. Tipo, eu não vou fazer igual ao meu pai porque eu sei mais. Eu não vou fazer igual a minha mãe porque eu sei mais. E a tendência é que seja em relação ao masculino. Isso, assim, ó, não é nem às vezes em relação a pai e mãe, mas com quem a gente enxerga como nosso pai, ou quem teve o papel de pai, ou quem teve o papel de mãe. Que às vezes não é o homem e a mulher. Às vezes a coisa maternal vem com o pai e a coisa paternal vem com a mãe. Às vezes, né, isso é conforme as pessoas agem dentro do nosso sistema. Mas aqui eu falo da energia feminina e da energia masculina. E daí, então, sistemicamente, aí o feminino é qual parte? O masculino é a ordem? Troca, é onde eu tendo muito a receber e não dar. Que é a coisa de lua e câncer, né? Onde a gente tende a ficar, assim, num lugar onde a gente se sente seguro. É a nossa zona de conforto, né? E aquele lugar onde a gente se mantém vinculado. Onde eu me mantenho como criança. Lua, tanto lua quanto sol, eles falam muito da nossa parte criança. É onde eu me mantenho pequena e não assumo meu lugar de grande na vida, que é o que Saturno cobra. Tem que crescer e tem que amadurecer. E isso se manifesta dentro das casas onde eu tenho Aquário e Capricórnio, com o Câncer e o Leão do outro lado como postos complementares. Entendeu? Muito obrigada. Certo, meninas? Certo. Nossa, obrigada mesmo, Foi Luciane. ótimo. Foi ótimo. Vou ter que assistir tudo de novo, mas... Assim, eu como uma boa geminiana, com muita coisa em ar, eu falo muito. Eu tenho uma grande dificuldade de ser sucinta, né? Porque eu sempre acho que tudo que tem que falar é importante, e daí eu coloco muita coisa. Agradeço vocês terem vindo, agradeço a oportunidade, né? Como eu disse, Nós que agradecemos a disponibilidade. Saturno no meu mapa foi assim, quando eu comecei a olhar para ele, entender, eu pensei, que droga, ai, que saco. E aí, para mim, falar dele, assim, hoje eu consigo olhar para ele como, tá, vamos lá, então, eu vou contigo, vamos junto, e tu me ajuda, e eu faço o que tem que fazer. Perfeito. Certo? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Maravilhoso. Um beijo, meninas. Beijo. Bom, Tchau, tchau.